3 repertórios e 3 argumentos que você pode utilizar em qualquer temática de concurso público, de redação, de vestibulares e do Enem. Por quê? Como assim, Chay? Vem comigo. Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Chay, prof de Português e Redação, aqui do Português Sucesso, e eu quero te contar que existe um padrão, tá? Estabelecido entre os temas de redação, independente do concurso. Nossa, Chay, mas independente do concurso, tem certeza? Tenho, independente se é FGV, FCC, VUNESP, Sebrasp, Selecom, Consulplan, independente, tá? A redação, quando você abre para múltiplos candidatos escreverem sobre um tema, você tem a tendência, né, e a abordagem de temas da sociedade. Temas históricos, temas de mobilidade, temas de ambiente, temas que circulam essas pessoas, que são incomuns, tá? E como tem esse ponto em comum, que é esse ponto social, só existe esse problema a ser debatido, né? Porque toda a redação, você pode analisar, seja quando a FCC ou a FGV coloca lá sobre a substituição da mão de obra do posto de gasolina por máquinas automatizadas, seja quando a gente fala sobre tempo ser dinheiro, que é super filosófico, tá? Seja quando fala do acesso ao cinema no Brasil, tem em comum o quê? Um problema social. E se tem em comum um problema social, a gente consegue trazer algumas responsabilidades e alguns argumentos que vão sempre funcionar. Por isso o vídeo de hoje, então inscreva-se aqui no canal, já deixe seu like, ative as notificações, toda semana tem pelo menos 3 vídeos novos para você. Eu vou espelhar a minha tela e eu te encontro já na nossa aula. Agora que eu espelhei a tela aqui com vocês, já tô aqui no cantinho, eu quero, antes de tudo, explicar para vocês que assim, ó, existe um padrão, né? Como eu falei para vocês no começo do vídeo, existe um padrão, tá? E esse padrão, ele está dentro aqui, ó, dentro do que a gente vai chamar, né, de temas. Por que que existe um padrão dentro do tema, Chay? Porque uma vez que eu tenho um país, né, e eu estou dentro de um país e eu preciso, tá, avaliar candidatos pela escrita, eu acabo tendo uma temática que precisa envolver o cidadão do país e precisa ser plural, precisa ser em comum. Precisa ser em comum, precisa validar o ensino médio, precisa validar a faculdade que foi feita. Então, ela tem que ter o envolvimento com o país pelo fato de serem um cidadão daquele país, cada um daqueles que estão lá. Então, com isso, a gente tem uma temática que vai envolver sempre uma questão social. E aí fica mais fácil, né, de quem trabalha com a redação, entender esse padrão e mostrar para você que é aqui aluno. Quando eu falo que existe uma tese binária, e existe uma tese binária para o texto dissertativo argumentativos de 30 linhas, e uma tese unitária para o texto dissertativo argumentativos de 20 linhas, tá? Isso a gente tem que separar, binária para os de 30 linhas e unitária, né? Ó, vou botar assim, unitária, para os que são de 20 linhas. Dentro dessa tese binária, a gente sempre tem que ter 2 pontos, que são 2 causadores. Esses causadores são depois os 2 argumentos que você vai sempre debater. Então, aqui os 2 causadores vão na introdução e os 2 argumentos desmembram em desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. Eu falo muito isso para vocês, vou botar assim, que vocês não se inspiram, que vocês têm toque. 1 e 2. E eu falo muito isso para vocês, que é o que a gente tem de padrãozinho aqui, ó. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Na minha introdução, eu faço afirmação, eu uso repertório e eu coloco problema 1 e problema 2. No desenvolvimento aqui, eu vou botar o problema 1 e provar, vou botar o causador 2 ou o problema 2 e provar, e aqui, né, solução. Isso é padrão para você que tá aqui no meu YouTube e para você que tá dentro do meu curso, maravilhoso, tá? Então, isso é o que a gente tem quando a gente olha a tese binária.
Aí eu quero que você olhe uma coisa que é muito importante. Quando eu falo de argumentos, a argumentação é eu provar, tá? Porque que uma daquelas minhas teses lá de cima, seja A1 ou A2, ela é verdadeira. Por que eu estou dizendo aquilo ali dela, né? Por que eu estou colocando aquele argumento como sendo um causador do problema? Aí a gente vai ter argumentos que funcionam para todos os assuntos. Desigualdade. Quando eu falo que tempo é dinheiro, eu tenho uma sociedade desigual. Senão, ela não teria que um trabalhar mais e o outro trabalhar menos. Então, tem desigualdade. Quando eu falo que eu tenho falta de acesso ou qualquer problema social, eu tenho falta de investimento governamental. Porque se o governo estivesse dando o acesso a todos os artigos da Constituição, lá na Constituição de 88, né? Se a gente tivesse, de fato, todos os artigos, artigo 1, artigo 4, artigo 6, saúde, educação, moradia, funcionando, eu não teria nenhum problema social acontecendo, mas eu tenho. Por isso, eu tenho a falta de investimento governamental para a lei acontecer. E quando eu tenho um problema comportamental, eu tenho uma deficiência educacional. Porque a educação no Brasil, ela vem com defasagem. Por que a gente tem menos vaga nas universidades do que pessoas para entrar? Porque eu tenho uma deficiência educacional. Por que eu tenho briga entre particular e o público? Porque eu tenho deficiência educacional. Por que eu tenho uma população carcerária crescendo? Porque eu também não tenho a quantidade de pessoas que deveriam estar na escola. Geralmente são alunos evadidos que estão hoje dentro da população carcerária. Então, aqui eu consigo usar esses 3 argumentos. Eu quero muito que vocês anotem aí. Eu vou até apagar todos esses rascunhos, tudo que eu escrevi aqui, né? Pra ficar mais bonito. Que eu quero que você anote esses 3 temas, porque todos eles funcionam muito bem pra você enquanto coringas, tá? Funciona sim, 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 em qualquer tema. Falei que esse vídeo ia ser rápido no começo? Não falei, mas ele é rápido. Anotou? Deu um print? Me marcou lá no Instagram enquanto assiste aqui o meu curso, enquanto assiste aqui, enquanto tá aqui comigo. Agora a gente vai para repertório. Porque o que é o repertório, né? Repertório é que eu uso para dizer, tá vendo aí? Tá vendo esse tema? Mas eu conheço sobre esse tema. Eu conheço sobre esse tema. Então, repertório, ó, nada mais é, nada menos é do que conteúdo. Conteúdo, tá? Tem um barulhinho de fundo aqui, espero que vocês desconsiderem. Para esse repertório que se liga muito com o que eu falei anteriormente, repertórios que funcionam em qualquer tema. Usar a Constituição. Todas as movimentações, tudo que acontece com o ser humano brasileiro está previsto na Constituição. Ou ela ajuda ou ela atrapalha, mas está previsto. Ou ela até deveria ajudar, mas não ajuda. Então, Constituição sempre, tá? Depois, tem vídeo aqui também, tá? Se você quer saber quais artigos usar da Constituição, tem vídeo aqui, vai lá e estuda só Constituição na redação. Bem lindos e maravilhosos comigo. Além disso, Revolução Industrial. Por que Revolução Industrial, Chay? Trabalho, vou te dar pilares, ó. Trabalho, tá? Dinheiro, mão de obra, empresas, consumo, não vai caber aqui, ó. Capitalismo, política, mulher, que mais? É tech, é pop, tecnologia, comportamento. Então, tudo isso, Revolução Industrial, primeira, segunda, terceira ou quarta Revolução Industrial, como muitos chamam. A Revolução Industrial, ela tirou o trabalhador que era artesanal e industrializou. E trouxe isso para um modelo, né? Que hoje você fazia um só, do começo ao fim, hoje você faz por partes, te colocaram numa jornada de trabalho.
né? Conseguem comprar mão de obra mais barato. Deu aqui, ó, eu não sei se eu coloquei aqui para vocês a questão do CLT, do trabalho com carteira registrada, dos direitos, né? Aí tem entre INSS, e aí vai entrando, tá? Vai falar sobre o capital, quanto você arrecada. Então, toda essa movimentação da Revolução Industrial cabe nessa redação, seja qual for o tema. Meio ambiente cabe também, porque produção em massa, consumo em massa, meio ambiente prejudicado, reciclagem, né? Então, tudo isso faz diferença para vocês. Se você não assistiu, assiste também o vídeo que tá aqui para vocês sobre alusões históricas. 7 alusões históricas. Eu aprofundo um pouquinho mais para falar da Revolução Industrial, tá bom? E por fim, o meu tema favorito da vida. Tiraram um print já dessa parte aqui? Anotaram? Vou tomar uma água enquanto isso. Água é vida. E a Revolução Industrial está acabando com esta vida. E a gente tem, por fim, chegada dos portugueses ao Brasil. Vou apagar o que eu tinha escrito antes aqui, para poder falar da chegada dos portugueses. Chegada dos portugueses. O que isso encaixa em diversos temas, tá? Encaixa com jeitinho brasileiro. Então, se encaixa aqui, ó, com política, chegou ao Brasil, dominação, língua brasileira, língua portuguesa, tá? Xenofobia, que ainda é muito forte no Brasil, terras, preservação, tá? Miscigenação brasileira, a mistura dos povos, a questão do domínio do capital também, tá? A questão do... Teve um tema, eu acho que foi a FGV, agora não vou saber quem foi que trouxe, que era o pior do Brasil é o brasileiro. E aí eu pergunto para vocês, quem é o brasileiro? O brasileiro, ele é construído pelos portugueses ou o brasileiro é o índio que perdeu as suas terras? Quem é o dono da terra brasileira? Você que tem a escritura da sua casa ou o índio que teve ela tomada? Então, quando a gente fala da chegada dos portugueses ao Brasil, por favor, você não vai falar nunca o descobrimento do Brasil, mas sempre a chegada dos portugueses ao Brasil. Anota isso aí. Ó, é a chegada dos portugueses ao Brasil, tá? Que você vai conseguir falar sobre muitos temas: trabalho, educação, religião, tá? Você pode falar sobre a religião, da intolerância religiosa, você pode falar até sobre a África, quando você fala do apartheid, você pode falar que o movimento que aconteceu na África também aconteceu no Brasil, só que com o índio, essa divisão, essa obrigação. Você pode falar de uma questão muito filosófica, do tipo você ser intolerante com o outro porque ele é diferente de você. Corrupção, gente, aqui ó, corrupção, né? Para que ser mais corrompido do que o português fez com o índio, tá? Então a gente tem vários e vários casos aqui que se encaixam muito bem para vocês. Agora eu vou fazer o que eu amo, que é mostrar um exemplo para você, bem de pertinho aqui, um exemplo sobre como isso é colocado no desenvolvimento de uma redação que foi nota máxima, tá? Então, aqui, ó, tem um belo exemplo de redação nota máxima para vocês. Que foi o desenvolvimento 1, tá? Já tinha colocado a introdução, aqui foi o desenvolvimento. Ok, começou com conectivo em primeiro lugar, a negligência estatal no que tange a saúde mental. Então, ó, tem um texto que fala de saúde mental, mas o G o quê? Negligência estatal, tá? É um dos fatores que independem desse processo. Nessa perspectiva, a escassez de projetos estatais que visem a assistência psiquiátrica na sociedade contribui para a precariedade desse setor e passa a continuidade do estigma envolvendo essa temática. Dessa maneira, parte da população deixa de se possuir tratamento adequado, o que resulta na piora da saúde mental e na sua exclusão social. No entanto, apesar da Constituição Federal,
Ó, a Constituição prevê, mas o Estado não garante. Determinar como direito fundamental do cidadão brasileiro acesso à saúde de qualidade, essa lei não é concretizada, pois não há investimentos estatais suficientes nessa área. Diante dos fatores apresentados, é imprescindível uma ação do Estado para mudar essa realidade. Eu pergunto para vocês, a criaturinha que escreveu sobre isso daqui, citou qual é o artigo da Constituição que fala da saúde? Não, não citou, Chay. Mas ele sabia que a saúde é garantida pela Constituição, e isso bastava. E ele sabe que o Estado não dá a assistência que deveria. Que eu coloquei aqui para vocês, ó, desigualdade, falta de investimento governamental como argumento, e a prova, o repertório, usar Constituição. Perfeito, encaixou no tema de saúde. Então, quero que vocês usem isso como base para entenderem, tá? Ó, nessa redação aqui, tirem um print aí se faz sentido para vocês, entenderem como é fácil usar os argumentos e os repertórios. Basta você entender o padrão que é seguido no concurso, no vestibular e no Enem, tá? O padrão do texto dissertativo. É isso que importa para você. Não importa a banca. Importa o padrão do texto dissertativo. Eu vou te esperar na próxima aula. Beijo, beijo, beijo.